Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos ver mais uma aula do Triple I aqui do Encore. Hoje, meu nome é Dr. Guilherme Spina, eu sou médico assistente aqui da Unidade Clínica de Valvopatia, sou professor colaborador da Faculdade Universitária da USP e sou também da Liga de Combate à Febre Reumática. Nós vamos falar um pouquinho hoje, rapidamente, sobre a tal da Early Surgery. Pô, Early Surgery, o que é isso aí? Você operar um paciente assintomático. É uma coisa que é muito bonita na literatura, mas muitas vezes na prática não é tão fácil assim e não é tão tranquilo como se apregoa. Essa é a grande verdade. Vamos lembrar como que é o fluxograma da insuficiência mitral nas nossas diretrizes brasileiras de valvopatia. Então, a gente vê o quê? O paciente tem uma insuficiência mitral primária importante, uma valvopatia anatomicamente importante. É bem tranquilo. A gente vai ver a etiologia, ver se é reumática. Cuidado, early surgery não se aplica para reumático. Tá? Reumáticos têm válvulas extremamente deformadas e a maioria das insuficiências mitrais reumáticas não são passíveis de plástica valvar. Então, paciente reumático, que é a maioria em nosso meio, não se presta a early surgery, beleza? Então, a gente vai ver aqui sintomas. Paciente tem sintomas, ele vai para intervenção. A gente não fala necessariamente em cirurgia, a gente fala em intervenção, que cada vez mais muitas intervenções vão ser não cirúrgicas, vão ser percutâneas e logo, antes do que a gente pensa, provavelmente a gente já vai ter disponível as próteses mitrais percutâneas, certo? E aí tem uma coisinha que fala assim, e se o paciente tiver complicadores? Complicadores, uma fração de ejeção mais baixa, um diâmetro sistólico mais alto, por exemplo, hipertensão pulmonar, qual que é o paciente que, abre aspas, não tem sintoma, mas tem complicador? É o paciente que não faz nada. Então, o paciente que não faz atividade física, sedentário, não tem muita atividade, não tem nenhuma atividade física, na verdade, ele vai demorar muito para manifestar sintomas. Então, nesses pacientes, os complicadores podem ser interessantes para mostrar o quê? Olha, esse paciente que se diz assintomático, na verdade, não é assintomático. Ele deve ser autolimitado, né? Ele deve ser um autolimitado, por isso ele tem indicação de intervenção. Ele tem indicação de intervenção. O que se descreve como early surgery seria o seguinte: pegar pacientes realmente assintomáticos e indicar cirurgia, indicar intervenção antes que eles desenvolvam sintomas, certo? Isso que é o tal do early surgery. Então, vamos ver como que é isso. Tem muitas diretrizes que elas são contraditórias, tá? Elas são contraditórias. Quase todas as diretrizes, elas falam que no paciente que é sintomático com insuficiência mitral importante, você tem que realmente indicar intervenção. Não tem muita dúvida. Por isso, uma dica. Quando você tem um paciente com valvopatia regurgitante, seja insuficiência mitral, seja insuficiência aórtica, estimule que ele faça exercício. Mantenha-o ativo fisicamente. Por quê? Se você mantiver o seu paciente com bastante atividade, vai ser fácil de entender quando ele começa a desenvolver sintomas. Então, manda ele continuar fazendo exercício, manda ele continuar indo à academia, fazendo exercícios aeróbicos. Claro, se um paciente que tem faz um esporte profissional de altíssimo nível competitivo, não dá, né? Mas mantenha-o ativo fisicamente. Aí você vai perceber melhor quando ele começa a desenvolver os sintomas, tá? Então é interessante. Todo mundo concorda que a gente tem que indicar no paciente sintomático, mas indicar no oligossintomático é meio controverso, né? Assintomático sem complicadores é meio controverso, né? Você vê que o nosso é entre 2A e 2B, certo? Nas nossas diretrizes. Então, é algo bastante controverso, né? Na diretriz americana e diretriz europeia, também eles falam que
é mais ou menos 2A, ou seja, não é consenso. O que é um 2A, um 2B? Não é consenso operar ou intervir nesses pacientes. Mas alguns lugares e algumas particularidades servem para indicar ou não esse paciente. Por que vale a pena intervir numa valvopatia oligosintomática, teoricamente? Basicamente porque a insuficiência mitral gera insuficiência mitral, certo? Insuficiência mitral tende a gerar insuficiência mitral. E tem vários relatos de literatura que quando vocês corrigem um pouco mais precoce, isso tende a melhorar, tende a deixar um prognóstico um pouquinho melhor, certo? Teoricamente, se você corrigir um pouquinho antes, melhora, mas isso é muito particular e isso é muito dependente de algumas coisas, como a gente vai ver. Coisas importantes. Qual é o grande problema da indicação cirúrgica? É um só. Cirurgia não é commodity. O que é commodity? Commodity é uma coisa que é igual, qualquer coisa, não importa de onde venha, é sempre igual. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem tranquilo. Arroz. Bom, arroz não faz muita diferença de onde produz, vai ter um arroz, claro, de melhor qualidade, de pior qualidade, mas não vai fazer enorme diferença de onde ele vem. É uma commodity, tá? Minério de ferro. Não vai fazer muita diferença de onde ele vem, ele sempre faz a mesma coisa. É uma commodity. A cirurgia não é. A cirurgia ou a intervenção na valvopatia é extremamente dependente do lugar onde você faz e do profissional que faz a intervenção, ou seja, é extremamente operador dependente, literalmente, tá? Então, tem vários relatos que teoricamente há benefício com uma abordagem mais precoce, mas é muito perigoso, certo? Tem alguns estudos, por exemplo, que mostram que teoricamente, quando você opera em diâmetros menores, você tem menor complicação, você tem menor deterioração da função. Meio óbvio, né? Mas isso aí quer dizer operar cedo? Não! Isso quer dizer operar no momento correto. Isso quer dizer intervir no momento correto, certo? O que seria early surgery em insuficiência mitral? Você teoricamente operar com paciente sem complicação, ou seja, fração de ejeção maior que 60, diâmetro sistólico menor que 40, sem FA, sem HP. E isso em pacientes que têm anatomia favorável para plástica, tá? Anatomia favorável para plástica valvar. Cuidado, isso não quer dizer reumático, certo? Não quer dizer reumático. Isso é extremamente importante, beleza? Então, vamos lá. A plástica é melhor que troca valvar? Depende. Plástica só é melhor que troca valvar se você souber o que você está fazendo. Então, se você não confia muito no seu cirurgião, se você não sabe como que é aquele serviço, se você não conhece o serviço, putz, eu não conheço como que é, não sei como se as plásticas aqui ficam boas, é muito melhor uma troca valvar. Uma troca valvar é bastante segura. E se você colocar uma prótese boa, uma prótese importada, de boa qualidade, ela tem potencial de durar 20 anos. E nem vai precisar reoperar. Provavelmente, esse paciente que põe uma prótese hoje que dura 20 anos, você vai fazer lá na frente, provavelmente, um valve em valve. Tá? Vai fazer uma troca valvar por catéter. Então, em lugar desconhecido, uma troca é muito melhor que uma plástica. Tem todos esses estudos dizendo que plástica é melhor, desde que você saiba o que você está fazendo, certo? Aqui, se faz plástica, ainda se faz bastante plástica aqui no INCOR, mas o resultado também é bastante variável de acordo com quem faz a plástica. Esse é o problema. Então, tem evidência para early surgery? A gente fala de novo que é 2A. Tem algumas pessoas que falam, geralmente muitos pacientes vai bem. Tem outros estudos que eu sou bastante cético, né? Que fala que se você operar precoce, um número pequeno, 190 pacientes, vai muito melhor. E tem estudos que você desconfia. Isso aqui, amiguinhos, isso aqui vai para desconfiar. Como é que é?
você pode fazer quase 100% de plástica, certo? No prolapso, truco. Esse cara aqui, ele tirou todos os que ficaram ruins, né? Eu pus, não, isso aqui não ficou ruim, isso aqui não era prolapso de verdade, isso aqui eu não gostei. Ou seja, as plásticas que eu achei que ficaram boas, realmente ficaram boas, né? Não dá pra pegar um resultado desses, você tem que ser, como o nosso amigo aqui tá, extremamente cético com esses resultados. Não dá pra pegar isso e extrapolar para todo mundo. Então, não dá para falar que dá para fazer 100% de plástica. Lembrem, se for um Barlow, prolapso dos dois folhetos, geralmente não dá plástica. Vai recorrer. Outra coisa importante, que a gente tem que pensar nisso. Aqui no Brasil, em outros países assim, a gente tem alta incidência de pacientes reumáticos. E o reumático não se aplica aqui, não dá para plástica, tá bom? Então é muito importante. Então, quando você faz early surgery, o que você precisa? Vou resumir. Você precisa entender quem é o seu paciente, quem é o seu cirurgião, como é o seu hospital. É isso que é fundamental na tal da early surgery. Então, primeiro, quem é o seu paciente? Seu paciente é o cara que é triatleta, que corre, pedala, nada, o cara é animal, faz muita atividade física. Esse cara não é bom para early surgery. Por quê? Como ele faz muita atividade física, eu vou, seguindo ele clinicamente, perceber exatamente quando começam os sintomas. Ele vai me falar, pô, doutor, agora em vez de eu correr 15 quilômetros, eu canso para correr 7,5. Acabou. Ele tem sintoma e ele vai para uma indicação de intervenção clássica, que é a intervenção quando você tem sintoma. O early surgery seria mais aqui para o filósofo. Olha o filósofo, não faz nada, fica o dia inteiro assim, né? Olhando para cima, filosofando sobre a vida, o universo e tudo o que existe. O filósofo é mais provável porque ele vá para early surgery, porque ele não faz atividade física, o cara é paradão, ele não percebe quando vai começar o sintoma. Então, early surgery é mais para o filósofo e não para o triatleta. O que mais? Você tem que conhecer o seu cirurgião. Quem é o seu cirurgião? É o Edward, mãos de tesoura, o cara que dá umas tigradas, umas bifadas na válvula lá, que nunca sai uma plástica boa? Ou é o cara, um verdadeiro alfaiate que vai lá, mede a válvula e faz uma plástica maravilhosa com anel que fica perfeita e vai para a vida inteira? Então, quem é o seu paciente? Quem é o seu cirurgião? Se você só tem Edward com você, amigão, não faz early surgery não, hein? E fala para pôr prótese e não fazer plástica. Se você tem um grande costureiro, aqui o cara que sabe tudo, né, de intervenção, aí com certeza é mais fácil early surgery. E você tem que saber como que é o teu centro, como que é o teu hospital, como que é o teu centro cirúrgico. O teu centro cirúrgico é bonitão, high-tech, tem todos os recursos e mais alguns, tem todos os aparelhos que você precisa, é um centro de excelência perfeito, ou é aqui um hospital de guerra, tá tudo caindo aos pedaços, mal e mal tem um tacaocazinho sobrevivendo aqui no canto. Amigão, ó, tem só o único oxigênio que tem esse torpedinho aqui, meia boca. Amigo, aqui não dá para fazer early surgery. Aqui dá. Então, early surgery não é para quem quer, é para quem pode, certo? Então, eu faço um paralelo que early surgery é parecido com isso aqui. Parecido com um bolo de Elsa. Muita gente olha esse bolo de Elsa e fala, isso é fácil de fazer. Eu consigo fazer um igual. Não tem muito segredo. Eu faço, tranquilo, easy, né? Então parece muito fácil de fazer. Mas o que a gente vê é que muita gente tenta e fica uma tragédia dessas aqui. Olha só. Meu Deus do céu, né? E a gente vê muita Elsa na mitral de alguns pacientes. Então, que é a conclusão? Early surgery é para quem pode, se está num lugar bom, se está num paciente que não faz nada, se tem um excelente cirurgião disponível num excelente centro.
watchful waiting é melhor para a maioria, sem dúvida. Certo? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!